sempre essa iada aqui também. Beleza. Aí a gente mantém o conteúdo gravado para o pessoal consultar depois, né? Quem for entrando, ou depois quiser revisitar esse material aí, a gente deixa gravado. Maravilha. Pessoal, boa tarde. Delícia estar aqui com vocês. Nós preparamos aqui um conteúdo muito especial para vocês sobre S2, para esse momento que nós estamos iniciando agora de captação comercial, né, dos nossos clientes para S2. E eu gostaria de começar da mesma forma que eu comecei ontem aí, agradecendo vocês pela participação, dando as boas-vindas para os representantes novos que estão ouvindo falar de S2 pela primeira vez. E aqueles que já estavam conosco aí ao longo da nossa jornada, meu muito obrigado também. Vocês são parte da nossa história, responsável por muitas das coisas que nós construímos aí ao longo do tempo. E hoje nós vamos subir um novo nível, né? Nós vamos elevar o nosso nível hoje e nos consolidarmos, de fato, como multiplicadores da S2. Tá? Pessoal, eu preparei aqui para vocês um conteúdo bem bacana, bem explicativo aqui com diversas etapas, tá? E no final eu guardei um espacinho para a gente conversar, bater um papo, tirar dúvidas, tá bom? Então aí ao longo do treinamento, as dúvidas que forem surgindo, vão anotando aí, vão guardando, e aí a gente vai debater no final do nosso bate-papo aqui, tá bom? Bom, pessoal, para quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Caterine Martins, sou gerente de relacionamento aqui na S2. Estou nesse projeto já há 4 anos, 3 anos em operação. Então, quando tudo começou a rodar, já estava por aqui contribuindo com o relacionamento entre a S2, representante e os laboratórios. Já atuei diretamente em mais de 400 agendas e aí apresentações no online, no ao vivo, em eventos, junto com clientes também. Sou responsável por mais de 60 conversões premium, então tudo que eu estou trazendo para vocês aqui hoje é com base na minha experiência. É o que a gente já viveu, é o que a gente já validou, é o que a gente já passou, é o que a gente sabe que dá certo. E eu venho aqui muito humildemente compartilhar o meu conhecimento com vocês para também contribuir com a construção do conhecimento de vocês nessa nova etapa do processo, tá bom? O que a gente tem na nossa agenda hoje? Pessoal, nós vamos começar o nosso bate-papo desbloqueando a mentalidade de vocês com relação a S2. É o primeiro passo, porque é o mais importante para todo o conteúdo que eu trouxe para vocês aqui na sequência. Então, a gente vai virar uma chavinha, começar virando uma chavinha aí na cabecinha de vocês, e aí, a partir disso, trazer um conteúdo completo sobre comercial, sobre venda, sobre S2. Na sequência, a gente vai avançar para o diagnóstico comercial. Esse diagnóstico é muito importante para a gente ter um ponto de partida para negociar com o nosso cliente. A venda da S2 ela é muito consultiva. E para que isso seja feito, algumas etapas a gente precisa respeitar para que a nossa proposta, a nossa oferta seja mais personalizada para atender de fato uma dor do nosso cliente. O produto S2, então a gente vai falar do que a S2 entrega de valor para os nossos clientes hoje. Podem ficar bem tranquilos, não vou abrir o sistema, não vamos navegar por telas, nada disso, tá bom? Mas vocês vão sair daqui com um conhecimento muito rico do que nós entregamos como produto para os clientes. Objeções diferenciais, eu separei um módulo só para objeções e o que a S2 traz de diferencial. Essas objeções são objeções que eu já me deparei ao longo do tempo aí desse processo de apresentação e conversão. Vou dizer para você coisas que eu apliquei e deu certo e trazer esses insights para a gente. Como que o CS vai apoiar? Então, o representante nisso tudo. Então, o CS continua sendo aí um braço de apoio para vocês e a gente vai estar cada vez mais conectados. Então, inclusive, essa pauta aqui faz parte do nosso processo de aprendizado aí com vocês, de apoio. E no final, uma sessão de dúvidas aí para a gente bater um papo e esclarecer aí os pontos que vocês precisarem, tá? Então, vamos lá, começar pela parte mais bacana aqui do nosso treinamento, que é justamente o que eu comentei, que é essa virada de chave. Mudar a nossa visão com relação a S2. E o primeiro ponto é
não estamos apenas vendendo um software. A gente fala de S2, não é só um software, não é só uma plataforma, não é só um sistema. Nós, com a S2, ajudamos o cliente a se posicionar no digital de uma maneira profissional, escalável e com baixo custo. Com a S2, nós promovemos crescimento financeiro saudável para os nossos clientes. Com a S2, nós fidelizamos o cliente, né? Então, o DB tem batido na tecla cada vez mais da importância de fidelizar o cliente, do DB se posicionar como esse parceiro estratégico, não só do apoio, mas também um parceiro de negócio. E S2 é chave importante nesse processo. Então, a S2 também ajuda o laboratório de negócios deles com os seus clientes. Então, a S2, ela não é só um software, ela é uma estratégia muito bem consolidada do DB de expandir a imagem do DB como parceiro estratégico, ao mesmo tempo que a gente ajuda o nosso cliente a crescer também. Segundo ponto, segredo que está na venda consultiva. Então, eu comecei esse nosso bate-papo falando sobre venda consultiva, né? E por que isso é importante? Porque dessa forma a gente consegue ajustar a nossa oferta de acordo com os objetivos de crescimento do cliente. Nós conseguimos ajudá-lo a criar a melhor estratégia para escalar o negócio. Então, não é só uma venda pela venda, é tudo com um método direcionado de forma específica para o crescimento desse cliente. E nós também unificamos as estratégias de vendas dos outros produtos que vocês têm com a S2. Então, preciso aumentar o número de vendas de exames de sexagem fetal na minha região. Então, vou promover esse aumento através das vendas utilizando o canal da S2. Então, a gente consegue mesclar essas estratégias e trazer esse foco para a S2. Terceiro ponto, nós resolvemos problemas. É o terceiro, porém não menos importante, porque a S2 ela está aqui para resolver um problema. Ela resolve de fato um problema. O nosso ponto aqui é conseguir fazer com que esse problema seja tão latente para o nosso cliente, que ele enxergue esse problema latente e perceba a S2 como a solução. Tá? Então, que problemas que a gente resolve? Diminuir a dependência do laboratório, do SUS e dos planos de saúde, que tem margens cada vez mais apertadas para o laboratório, para que o laboratório consiga vender de forma ativa diretamente para os seus pacientes, para que ele amplie os canais de venda e de aquisição. E olhando para tudo isso, a gente percebe que a S2 é um investimento e não um custo. Então, é isso que a gente vem trazer aqui para o laboratório, e esse é o ponto principal que eu quero deixar aqui nesse primeiro tópico bem gravadinho na cabecinha de vocês. Nós somos investimento. S2 é investimento no laboratório e não um custo com software, com plataforma, com sistema. Beleza? Então vamos lá. Parte para o diagnóstico comercial. Então aqui tem muita coisa prática que eu apliquei, quero passar um passo a passo para vocês. E aí a gente começa olhando diretamente para o problema. Então, para que a gente venda a solução, primeiro o laboratório precisa enxergar que ele de fato existe um problema. E o problema é claro. Ao longo da apresentação, a gente traz alguns dados que vão ajudar vocês a embasarem os argumentos, né, lá no módulo de objeções, mas eu quero que vocês tenham bem claro em mente que o problema é claro. O paciente mudou, a forma com que as pessoas consomem saúde tem cada vez mais se digitalizado. E não só saúde, a gente sabe que em todos os sentidos essa migração para o digital tem sido cada vez mais forte, se consolidando e ampliando aí ao longo dos anos. Então, mesmo com essa ampliação, o laboratório continua, dependente do SUS, dependente dos planos de saúde, com baixa ou nenhuma presença no digital, às vezes uma presença muito simples, muito baixa ali, muito simplória, ou nenhuma presença, o que é ainda pior. Ele não consegue vender os exames diretamente para os pacientes. A receita no particular, ela passa a ser complementar e não estratégica. O que entrar, entrou, se não entrar, beleza. Então, ele não consegue ter esse faturamento planejado. Ele não constrói relacionamento com os pacientes. Então, ele está sempre precisando adquirir novos pacientes para manter a operação saudável e sustentável. E ele não consegue expandir os seus negócios através
de parcerias estratégicas, porque ele está ali sempre apagando incêndios, não consegue olhar para o negócio de forma estratégica e buscar essas soluções aí para ampliar o seu negócio. E aí, para que a gente descubra, de fato, qual que é a dor desse laboratório, e aí cada um vai ter um ponto mais, que vai doer um pouquinho mais para cada um deles, a gente precisa fazer perguntas inconvenientes. Aí, essas perguntas inconvenientes, nada tem a ver com a idade, qual é o seu peso, quanto você calça, nada disso. Isso está relacionado com aquele órgão que mais dói para a gente, que é o bolso. Então, eu trouxe aqui um scriptzinho com algumas dessas principais perguntas. E aí, lógico, que na negociação a gente não vai usar todas, mas a depender da condução da negociação, do tipo do cliente, da região, essas perguntas fazem muito necessárias. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês, como, por exemplo, qual que é o seu faturamento hoje no particular? O laboratório tem que ter em mente que se ele tiver menos do que 30% do faturamento dele em receita no particular, ele está ali sujeito a variações de planos de saúde, que pode ser que ele não consiga contornar. Se ele tiver ali uma redução ou um atraso nos repasses desse plano de saúde, isso vai impactar o seu caixa. Você consegue sustentar o seu laboratório sem o SUS e sem o plano de saúde? Então, essas perguntas colocam o dono do laboratório para pensar, puxa vida, o meu negócio, ele hoje está ancorado em canais que podem, de um dia para o outro, me deixar na mão. Como que eu vou manter a minha operação saudável? Né? Então, tudo isso que a gente vai investigando com o dono do laboratório, deixando ele falar. Então, a primeira etapa é sempre perguntas, para que o laboratório consiga ir explicando e a gente ir identificando quais são as dores latentes. Nesse momento, a gente consegue ativar falta de controle e previsibilidade, vulnerabilidade do negócio, o crescimento dele mais voltado para o acaso e não por decisões que ele, de fato, toma, por planejamento que ele executa, e um faturamento não explorado, ou seja, tem dinheiro na mesa que o laboratório não está pegando. Então, tudo isso, quando a gente começa a nossa conversa explorando esses pontos, a gente coloca o laboratório para ver a S2 de uma maneira diferente, porque ele, poxa, eu tenho um problema que eu não sabia que eu tinha, agora que eu sei que eu tenho esse problema, como que a gente faz para resolver? E aí, após essa etapa, a gente espera identificar o nível de maturidade comercial desse laboratório, até mesmo o nível de maturidade digital desse laboratório, né, a dependência dele do SUS, entre outras coisas, e isso vai definir o ritmo da abordagem com a S2. Então, esse é o primeiro ponto que a gente já vai conseguir organizar a nossa estratégia, o nosso pitch para abordar S2 com esse cliente. Onde está o principal gargalo de crescimento? Conversão, relacionamento, parcerias, crescimento, aonde o calo aperta mais. E aí, podem não ser sobre todos esses pontos, mas alguns pontos em específico, e aí a gente vai entender onde está mais sensível. Nós vamos entender o impacto financeiro real dessa dor, porque daí a gente vai começar a conectar o laboratório, esse problema que ele tem, com, de fato, o bolso dele, e ele vai começar a perceber esse impacto financeiro aí que ele precisa resolver. E aí, no final, como que a S2 faz sentido? Como canal de aquisição, como estrutura de relacionamento, como alavanca de faturamento, como estratégia de crescimento previsível, aí sim, a gente consegue encaixar a proposta da S2 com o momento do laboratório. Então, não existe mais dois genérica, existe mais dois direcionada, mais dois estratégica que vai casar a dor que ele está sentindo com a proposta de valor que nós vamos propor ali e entregar para o nosso cliente. Beleza? Então, feito esse diagnóstico, a gente já pode partir para a etapa de posicionamento, para a etapa de falar sobre a S2. Então, antes de sair falando da S2 para o laboratório, a gente faz essa investigação para que ele perceba que ele tem esse problema, e aí sim a gente vem com a solução. Para falar um pouquinho do produto, eu vou trazer a nossa trajetória, porque isso é bem importante para contextualizar a nossa história com o cliente. Isso faz bastante sentido, porque ele percebe de onde nós viemos e para onde nós estamos vindo, todo o nosso processo de amadurecimento. Então, tudo começou lá em 2021, quando a gente teve essa ideia
criar a plataforma S2 Médica, o DB veio em parceria conosco como investidor. Em setembro de 2023, nós fizemos o lançamento da nossa primeira versão do e-commerce lá durante esse BPC. Então, naquele momento, a S2 posicionava exclusivamente como plataforma de transformação digital, trazer esse canal de vendas para os laboratórios, e quem está aqui há mais tempo vai lembrar da nossa primeira versão, aquela versão super simples, uma única página, com algumas colunas, onde ele colocava os exames ali, clicava no maisinho, colocava no carrinho e fazia o pagamento com cartão de crédito. Era uma versão simples? Super simples. No entanto, super necessária também, porque a partir daquela versão nós conseguimos validar o modelo de negócio, conseguimos validar o mercado, o paciente, os laboratórios, e conseguimos insights e insumos para avançar com a versão mais moderna que nós temos hoje. Foi o que fizemos em 2024 com o lançamento da V2, que é o nosso laboratório digital. E aí sim, a gente entendeu que esse era um modelo de negócio que tinha mercado, sim, potencial gigantesco para explorarmos. Então, vamos trazer aqui uma plataforma mais robusta, mais intuitiva, mais moderna, com uma jornada de compra pensada no paciente, né? E eu já trago um spoiler para vocês aqui, que ainda no primeiro semestre desse ano a gente vai ter a V3 do nosso e-commerce, ainda mais evoluída, né, de tudo que a gente vem aprendendo aí ao longo desse processo. Em 2025, nós trouxemos o programa de parcerias como nossa iniciativa de expansão em rede, porque nós identificamos que não somente o laboratório ter o seu canal de vendas no digital era o suficiente para fazer ele ter ali uma alavancagem dentro do digital, e conectar esses parceiros começou a fazer sentido, de forma que a gente, ao fazer essa conexão, a gente consegue expandir também as aquisições do laboratório e expandir também o nosso potencial como rede, fortalecer o nosso potencial como rede. Começamos o programa de parcerias em 25 e agora em 26 nós vamos consolidar todo esse posicionamento, ampliando ainda mais o nosso programa e promovendo aí crescimento sustentável para os nossos clientes. Então, sim, meus amigos, nós viemos lá de trás, aprendemos muito, erramos muito, mas todos esses erros viraram aprendizado e fizeram com que nós pudéssemos amadurecer ao longo desse tempo, trazer aí uma versão ainda mais consolidada e robusta, amadurecida, né, para os nossos clientes. Esse é o melhor momento que a gente tem para vender S2, porque muita coisa a gente já evoluiu, então a gente tem hoje uma estrutura muito robusta para apresentar para os nossos clientes essa solução. Com tudo isso, nosso novo posicionamento, depois de tudo isso que a gente passou hoje, a S2 ela é plataforma de transformação digital e expansão em rede para laboratórios, conectando inovação, tecnologia, né, com novos canais de acesso para os pacientes. Então, sempre que a gente fala de S2, esses dois pontos precisam ficar muito bem claros. E como que a gente faz isso? O primeiro ponto é através do laboratório digital, continua sendo o nosso carro-chefe, continua sendo o principal motor de vendas, né, da S2, que é a nossa solução completa para a construção da presença online dos laboratórios, né, com site, com e-commerce, com blog, com sistema de pagamento seguro, com toda essa jornada feita para o laboratório vender no digital de forma simples, rápida e segura, e através também do programa de parcerias, conectando aí milhares de vidas à nossa rede de laboratórios. Eu digo para vocês que isso não é futuro, isso é presente, isso acontece todos os dias. Nossos parceiros mandam pacientes para os laboratórios todos os dias, tá? E aí, todos os cantos do Brasil. Então, hoje, a S2, ela continua sendo uma plataforma de transformação digital, cada vez mais moderna, e também uma plataforma de expansão em rede para conectar parceiros estratégicos à nossa rede de laboratórios. Muito bem, então vamos falar um pouquinho do laboratório digital, porque aí esse ponto é bem importante para a gente conectar o laboratório com o que a gente entrega de valor. Então, dentro do laboratório digital, o laboratório vai ter
Site moderno, com baixa manutenção, rápido. Esse rápido é muito importante. Velocidade de carregamento, ele define se o usuário, né, se a pessoa que está acessando vai permanecer na página ou não. E a gente tem, inclusive, casos de laboratórios que vieram para S2 porque o site deles demorava anos-luz para carregar e eles migraram toda a estrutura dele para S2 justamente por causa desse ponto. Com SEO otimizado, SEO é uma técnica de marketing ali que a gente utiliza muito para arrancamento orgânico. Então, quanto mais orgânico, melhor, né? Tanto para posicionamento quanto para buscas. Então, todos os buscadores olham para essa otimização com bons olhos, ver os nossos conteúdos, né, que são otimizados com essa técnica e priorizam o nosso conteúdo e, consequentemente, os laboratórios que utilizam dele também. O e-commerce para venda de exames, aí eu coloquei exames aqui, mas pode ser check-up, teste, vacina, exame de imagem, consultas, o laboratório tem uma clínica, faz consulta junto com o exame, o que ele quiser. É o portfólio do laboratório com o preço do laboratório. Então, é a estratégia de venda dele. Meio de pagamento digital seguro, então ele vai ter ali o cartão de crédito parcelado à vista, ele define a quantidade de parcelas, a gente tem o PIX, substitui o pagamento com o cartão de débito, tem também o pagamento no local, se ele não quiser trazer essa opção também de pagamento no balcão. Então tem esses meios de pagamento. Inclusive no digital, a gente abre uma conta digital para o laboratório, então toda essa movimentação que vem a partir do site cai diretamente na conta do laboratório, não fica nada para S2. O blog com conteúdo próprio ou um conteúdo fornecido para S2, semanalmente a gente publica novos artigos, esses artigos também possuem SEO, possuem ali palavra-chave, possuem ali um conteúdo relevante, citação ainda dos biomédicos do bebê, para dar mais autoridade para o nosso conteúdo. Então, tudo isso o Google olha, acha lindo, maravilhoso e está sempre priorizando as nossas páginas. Agendamento online fácil, 24 horas por dia, 7 dias por semana, então vai estar disponível ali para o paciente converter na hora que ele quiser, um ponto de dor muito frequente nos pacientes, ter essa autonomia para realizar a compra da forma que ele quiser, no momento que ele quiser, sem ter necessidade de estar falando com alguém, ligando, ou até mesmo no canal do WhatsApp. Capacidade de atração de novos pacientes, então, pela busca orgânica. Então, todo esse trabalho de SEO favorece a busca orgânica. Geração de solicitação de orçamento. Então, mesmo que o laboratório não tenha precificado alguns exames dentro do site, uma vez que o paciente chega querendo um hemograma, por exemplo, às vezes não tem hemograma, ele gera uma solicitação de orçamento, a S2 capta esse paciente de alguma forma e não perde oportunidades de negócio para o laboratório. Conexão com o guia do DB também para facilitar ali a organização de tabelas, leitura automática da guia médica com inteligência artificial, então ele tira uma foto ou sobe ali a imagem da guia, a inteligência faz a leitura e preenche o carrinho dele com os exames que ele identificou. Isso também facilita muito o processo de compra do paciente e outras funcionalidades, né? Então, tudo que a gente falou ali no começo, ele tem a ver diretamente com a experiência de compra do paciente ali na ponta, mas a gente traz um sistema de gestão com demais funcionalidades ali, gestão de prazo domiciliar, gestão financeira, de estoque, de engajamento, de satisfação, relatórios, dashboards, enfim, outras funcionalidades que vão complementar, então, a experiência dele, vão complementar a jornada de compra no digital. Outras ferramentas ali para ele trazer essa operação de forma mais robusta. E aí esse slide aqui é bem bacana, porque ele centraliza ali de forma bem simples as nossas principais frentes, né, de atuação. Então, como que a gente impulsiona o nosso parceiro? Então, primeiro, pelo próprio site da S2, que funciona como um canal de aquisição muito grande, a gente recebe ali um tráfego de 20 mil acessos por mês, e os pacientes que acessam, que preenchem um carrinho e que vão comprar, eles compram sempre no site do laboratório, então o site da S2 ele não vende, o checkout é sempre do laboratório que o paciente escolhe, que vai estar
ali na região dele, os premiums sempre aparecem em primeiro. Então, a gente traz a S2 como potencializador ali também do laboratório. O próprio site dele com e-commerce para ele explorar a marca dele, divulgar os exames da forma que ele quiser e através do nosso programa de parcerias e afiliados que a gente integra dentro da nossa rede de laboratórios para criar oportunidades comerciais novas para os laboratórios da nossa rede. Muitos desses parceiros, provavelmente, o laboratório não conseguiria atingir sozinho e participando da S2, ele tem acesso a esses parceiros sem investir mais nenhum real além da mensalidade que ele já paga para nós. No final do dia, então, a S2 é um grande funil de vendas que vai unir estratégias do próprio laboratório, de tráfego, de redes sociais, de time de atendimento, vai reunir aí todas essas iniciativas que de alguma forma ele já realiza, vai unir as iniciativas da própria S2 com o nosso site, com influenciadores, com parceiros, com afiliados, com as nossas campanhas de tráfego pago, tudo isso para aumentar vendas, faturamento, visibilidade dos nossos clientes. E aí eu trouxe aqui um comparativo aqui do que a gente tem de funcionalidades. Então, dentro do pacote Premium que nós estamos negociando hoje na S2, ele vai ter todas as funcionalidades, as indicações preferenciais dentro do programa de parcerias e do site da S2, tem um atendimento diferenciado, tem um onboard onde o time acompanha o laboratório e faz ali todo o processo de configuração, de treinamento com a equipe, entrega a primeira versão do site pronta para o laboratório, com os exames dele, com os check-ups, tudo prontinho, tudo isso por apenas R$ 450 mensais. Agora, com fidelidade de 12 meses também dentro do nosso contrato, mas uma taxa de sucesso, aí eu vou abrir um parênteses aqui para a gente comentar sobre a taxa de sucesso, que essa taxa é uma taxa variável. E quando eu digo taxa de sucesso, ela está diretamente relacionada com o sucesso do laboratório, ou seja, o paciente ele tem que comprar, pagar, ir no laboratório, coletar, dá tudo certo no laboratório, dá certo para nós como S2 também, tá? Então, essa taxa aqui também é aplicada nas vendas que ocorrem a partir do site. Objeções e diferenciais, então, eu me dediquei bastante, esse é o módulo que eu mais gosto, porque eu me dediquei bastante em trazer o que eu vivi durante a minha experiência de vendas aqui com a S2, como case aqui para vocês, entre objeções e uma sugestão de como contorná-las, né? Então, claro que cada objeção tem a sua forma de conduzir ali, mas a gente segue um escopo único que a gente consegue aplicar aí na maioria dos casos, e também os diferenciais. Por que vir para S2? Né? Quais as vantagens que eu tenho por vir para S2? Tá? Então, o ponto mais importante aqui é que toda objeção ela vai esconder um medo, uma insegurança ou uma percepção de risco. Então, ela está sempre atrelada com alguma questão que o laboratório tem um receio. Está com medo ali, ele tem algum probleminha ali que não resolveu ainda dentro dele, um pezinho atrás. Então, por isso que ele traz uma objeção, por isso que ele traz uma barreira. Então, está sempre envolvido ali com alguma percepção de medo que ele tem com relação à negociação que a gente está realizando. E o nosso papel não é rebater, não é bater de frente, não é merecer ou qualquer coisa desse tipo, mas conseguir entender e ouvir, conseguir entender para que a gente consiga diminuir esse risco e aumentar a percepção de valor do laboratório, fazer com que ele decida com clareza. Então, a primeira objeção é, tá caro, não tenho orçamento. Caro, não tenho como. Então, a primeira objeção é diretamente voltada para o financeiro, e isso aqui vai trazer para nós medo de investir e não ter retorno. Um histórico ruim, aí pode ser um histórico dele mesmo na S2, né, no passado, ou que ele ouviu alguém falar, ou que ele teve experiências negativas em outras plataformas, em outros sistemas. Pode ter um caixa apertado,
sem previsibilidade, então isso torna ali a negociação um pouquinho apertada para ele. E nesse ponto a gente não vai dizer que o valor é baixo, não vai dizer que outros laboratórios pagam, porque cada laboratório tem a sua realidade, mas nesse ponto a gente vai tentar entender ali e trazer para o laboratório a vantagem que ele vai ter com S2. Por exemplo, construir um novo canal de vendas que vai estar disponível para os seus pacientes 24 horas por dia, 7 dias por semana, independente do seu time de atendimento, faria diferença no seu faturamento? Ter um canal de vendas, mais um canal de vendas disponível aí, de forma ininterrupta, sábado, domingo, meia-noite, que hora que seja que o paciente queira acessar e consiga fazer uma compra sem que o laboratório tenha que atender ele pessoalmente. Isso vai fazer diferença para você? Nesse ponto, a gente não vai discutir o preço, a gente vai discutir o retorno, apontar para ele o retorno que ele vai ter. Vou pensar, depois a gente vê, vou ver e te aviso, né? Aquele famoso vou ver e te aviso, no final ele nem vê e também nem te avisa, né? Então, esse ponto vai esconder aqui falta de clareza na decisão, medo de errar, falta de urgência, que é um ponto bem crítico também. Então, geralmente, quando a gente vai falar, abordar sobre S2, a gente já vai ter que buscar o decisor para que seja a pessoa-chave que vai ser responsável por essa negociação. Então, a forma mais correta de conduzir isso aqui, porque se ligar melhor, significa que alguns pontos ainda não ficaram claros. Alguma coisa está travando o entendimento dele. E aí a gente pede, né, para que ele explique para nós quais são esses pontos que ficaram em dúvida aqui, o que você precisa esclarecer melhor. E se eu conseguir esclarecer melhor isso para você, deixá-lo seguro sobre esses pontos, faz sentido avançarmos com as negociações? Dessa forma, a gente consegue envolver o cliente dentro daquela objeção e fazer ele pensar sem que haja um adiamento eterno dessa solução. E aí também o processo de conversão fica mais fluido, não fica engessado. Poxa, eu estou com um cliente aqui, falando com ele já faz 3 semanas e ele está pensando ainda. Então, a gente consegue ganhar velocidade também com as negociações e já avançar nesse ponto também. O terceiro ponto agora não é o momento. Pode ser que não seja o momento, pode ser que o crescimento não seja uma prioridade para ele, pode ter que ter medo da mudança, sobrecarga operacional, principalmente quando o dono do laboratório está muito envolvido na operação, né? Então a gente percebe que ele vai falar assim, poxa, eu vou trazer mais um sistema que vai me dar mais trabalho do que eu já tenho aqui com o que já está rodando com a minha operação. E nesse ponto a gente traz para ele a consciência de que não agir também existe um custo, né? O custo da inação. Então, a gente vai entender com ele se o crescimento ali não é a prioridade dentro do momento, porque ele pode não estar, de fato, muito organizado para dar esse salto de fé. Então, você prefere falar agora, estruturar, né? Ou voltar a falar quando essa dor estiver mais latente. Então, trazer para ele esse ponto também de forma que a gente não pressiona, mas coloca ele para escolher. De que forma? De forma muito consciente. Ó, o mercado está assim, o teu cliente está no digital, existe um espaço aqui e alguém precisa ocupar esse espaço. Nós temos ainda muitas cidades no Brasil que a gente não tem laboratórios. Então, aqueles laboratórios que a gente vem captando de cidades onde a gente não tem nenhum, ou o laboratório mais próximo está a 50, 80 quilômetros de distância. Então, a gente tem ali um oceano azul para aproveitar com esse laboratório, né? Então, até falei isso para um laboratório essa semana. Eu falei, olha, dentro da sua região, o laboratório mais próximo de você está a 60 quilômetros na nossa rede. Então, você é o primeiro que está chegando aqui, vai beber a água limpa. E aí isso faz muita diferença para eles, porque eles vêem um potencial ainda maior de exploração ali dentro da região. Já tentei algo parecido e não funcionou. Então, novamente, pode ser um trauma dele com S2, pode ser um trauma dele com outros sistemas. E aí a gente não vai falar que S2 resolve todos os problemas, que com a gente funciona, vai dar super certo, milagre, santo milagreiro, nada disso. Mas a gente vai separar a ferramenta de estratégia. Então, nesse momento, a gente vai entender por que não funcionou. O que
aconteceu durante essa experiência que não funcionou. Né? E trazer para ele que as dois não promete milagres, mas nós temos capacidade de potenciar laboratórios, porque de fato nós temos esses resultados, isso já acontece, isso é real no nosso dia a dia, e a gente complementa com know-how, com conexões estratégicas. Quantos laboratórios a gente já entrou assim para conversar, onde a gente discutiu estratégia de marketing, como que ele usa S2 dentro da estratégia de marketing dele, como que ele pode ampliar as conexões, os canais de aquisição dele, potencializar o que ele já tem, até o próprio conteúdo que ele já cria. Então, a gente atrela tudo isso à venda, à conversão. Então, nesse momento, a gente acaba ganhando ainda mais a confiança do cliente de forma muito honesta. Olha, eu não vou prometer um milagre aqui para você, mas eu digo que a gente tem aqui a capacidade de potencializar o seu laboratório, porque isso já é real, e a gente também complementa aí com um know-how estratégico e conexões que talvez você não conseguiria em outro lugar. Não tenho tempo para isso agora. Então, novamente, aquele laboratório está super envolvido na operação, né? Aquele dono de laboratório, então já está com a operação super sobrecarregada, está com medo de dar mais trabalho, fala assim, vou aumentar ainda a demanda das meninas da recepção, que já tem ali 300 software dos planos de saúde para olhar, mais o LIS, mais o SUS, mais isso, aquilo. Então, ele acaba achando que vai dar mais trabalho para o time, e aí não tem, de fato, essa priorização dentro da estratégia dele. Aí a gente reposiciona como o S2 como economia de tempo. Nós negociamos com o laboratório no final do ano passado e ele tinha acho que 5 ou 6 softwares diferentes. Quando ele trouxe a S2, quando implantamos a S2 para ele, no momento a gente já tirou 3 softwares que ele utilizava, que investia mais de R$ 4.000 nesses 3 softwares diferentes. Era um site, era um agendador e era um sistema de estoque. Então, tudo isso a gente conseguiu trazer para S2 com investimento de 450 e economizamos ali um montão para ele. Eu quase pedi um Pix. Eu falei, agora você pega, agora que vai sobrar dinheiro, você me faz um Pix dessa diferença aí que a gente conseguiu economizar. Então, além de eu trazer uma diminuição de custos para esse laboratório, eu consegui unificar a operação dele, tirar a complexidade das atendentes que usavam 3 sistemas diferentes para usar um único sistema. Então, a gente conseguiu ajeitar bastante coisa ali só com a oferta da S2. Por isso que entender ao momento do laboratório, fazer esse diagnóstico é importante para a gente avançar com as negociações. E aí a gente mostra para o laboratório que sim, tempo também é dinheiro. Meu laboratório é pequeno, acho que não faz sentido. Essa aqui eu quis trazer de verdade, porque é a maior parte dos nossos laboratórios estão em cidades pequenas, e aí a gente tem ali um receio de oferecer para esse laboratório, poxa, a cidade dele é pequena e tudo mais. E nesse momento a gente percebe que o laboratório ele tem um medinho ali de investir no crescimento dele, pode ser que ele tenha uma baixa estima do negócio, não veja um potencial de crescimento. Mas, eu atendo o SUS aqui, eu atendo alguns planos, alguns convênios internos ali, que eles mesmos promovem dentro da cidade. Então, a gente traz para ele que, nesse momento, é mais importante estrutura antes de escala, e que as duas ajudam ele nesse momento de estruturação. Né? Então, é o momento ideal para ele implantar a S2, porque é justamente no pequeno que faz mais sentido a gente começar para estruturar. Uma operação maior, uma operação muito grande, existem muitos movimentos que a gente precisa fazer. Mas quando a operação é pequena, a gente já traz ali essa estrutura logo de começo e o plano premium é excelente para que ele consiga essa escala. Então, a mentalidade certa é, primeiro a gente estrutura, depois a gente escala. Maravilha. Diferenciais, então. Primeiro diferencial, que aí é disparado, né, o nosso programa de parcerias. Por que ele é tão importante assim como diferencial? Porque ele tem essa popularidade nacional. Então, nós temos parceiros em todos os estados do Brasil que encaminham pacientes à nossa rede diariamente. Diariamente. Então, desde março de 2025, nós encaminhamos pacientes para a nossa rede de laboratórios, pacientes desses que o laboratório não precisou fazer esforço nenhum de captação de mídia para atender esse paciente, tem uma receita muito saudável,
que chega para os laboratórios para complementar as estratégias que eles já realizam. Autoridade comercial, então ele para de competir de forma isolada e passa a se posicionar como uma rede em expansão. Então, cada vez mais a S2, o nosso propósito é ser a maior rede de laboratórios do Brasil, né? Então, o laboratório também passa a ser muito estratégico participar dessa rede. E, como eu comentei ali, a receita incremental sem nenhum aumento de custo. Ele não precisou aumentar custo com estrutura, com equipe, com captação, com mídia, né? Apenas participando do programa, que também não gera custo adicional para o laboratório, né? Nós conseguimos aí aumentar o volume de pacientes atendidos no particular para esse laboratório. Tá? E aí eu trago aqui para a gente pensar um pouquinho em diferenciais e também em argumentos baseados em dados. Eu adoro esse slide, porque os dados, né, contra fatos não há argumentos. Então, quando a gente traz esses números para o cliente, a gente mostra para ele que, de fato, existe um movimento que está cada vez mais consolidando o digital, e o laboratório precisa entender que ele tem que estar aí no digital também de forma muito bem estruturada. Então, 94%, quase 95% dos brasileiros buscam informações de saúde na internet. Estou com dor de barriga, vou lá, busco um conteúdo na internet, né? O correto é buscar o médico, a gente sabe. Mas normalmente a gente vai lá dar uma googada para entender basicamente o que está acontecendo, e nesse movimento ele encontra um artigo da S2 que fala sobre intolerância à lactose, explica ali os sintomas, explica ali para ele todo o processo, e aí ele fala assim, eu acho que eu tenho isso. E no final eu tenho ali o exame, né, o teste de intolerância à lactose, que ele pode fazer um teste. E aí ele vai coletar lá no laboratório da nossa rede. Então, a gente pega o paciente que vem a partir de uma curiosidade, de uma busca que ele realizou, traz para ele um conteúdo relevante, um conteúdo com autoridade, com informações verídicas, super relevantes, e no final a gente aproveita para converter esse laboratório dentro da rede. Então, eu vou trazer para o paciente uma solução. Ó, quer saber? Se você tem ou se você não tem, tem aqui um exame que pode te ajudar a descobrir. E aí ele vai coletar lá na nossa rede. 75% dos brasileiros não possuem plano de saúde. Então, existe uma fatia muito grande de pessoas que não possuem plano de saúde, e aí ou elas estão sujeitas ao SUS, que pode ser que demore, pode ser que não, mas a gente sabe que o nosso histórico não é dos melhores, ou então ele vai diretamente pagar na rede privada. E é essa fatia de mercado que a gente não pode perder, e são esses pacientes que a gente busca. 78% dos brasileiros têm interesse em utilizar serviços de saúde no digital. Então, as pessoas que querem comprar no digital. Nós fizemos uma pesquisa aqui interna recentemente que mostra que o paciente, ele quer, de forma ativa, fazer a compra sozinho, então ter um sistema onde ele consiga entrar, agendar, fazer todo o processo de compra sozinho, no horário que ele quiser, ou no máximo falar com alguém ali, algumas mensagens pelo WhatsApp. Se tiver que ter áudio, se tiver que ligar, se tiver que ir, esqueça, ele já perde o interesse. Então a gente tem um percentual de pessoas muito propensas a fazer esse movimento para o digital. 57% dos brasileiros buscam agendamento online. Né? Então, eles querem utilizar o digital para buscar exatamente por agendamento online. 1 em cada 3, 30% quase, né, fazem os agendamentos fora dos horários comerciais. Então, é o horário que o nosso time de atendimento não está mais disponível. Né? Eu, por exemplo, faço minhas compras sempre à noite, depois que eu coloco as crianças para dormir, a casa fica em paz. É o momento que eu vou olhar ali, fazer uma busca, fazer uma pesquisa, ver o que eu preciso comprar. E, geralmente, se eu tenho um atendimento onde eu consigo fazer todo o processo do início ao fim sozinha, é ali que eu vou comprar. Se, por exemplo, o laboratório já tem ali algum tipo de divulgação que converte para o WhatsApp, poxa vida, ele já teve todo um trabalho de criar um criativo, de fazer um impulsionamento, que no final não gerou a conversão, porque o time de atendimento não estava disponível. Então, a S2 vem exatamente atuar nesse gap aí, para que a gente não perca o timing de conversão. De 15% a 20% é a projeção de crescimento do e-commerce. Então, cada vez mais a gente vê que os e-commerces vêm crescendo
e os laboratórios precisam estar aí dentro participando desse crescimento, tá? Então, esse slide que é super legal, tá no material de vocês também, super importante para compartilhar. E a gente traz também um panorama do e-commerce em 2024, a gente vai atualizar aí para 2025 em breve, mas a gente percebe que já em 2024 teve um faturamento de mais de 200 bilhões de reais. Dinheiro pra caramba, gente. No e-commerce. Então, gente gastando dinheiro de verdade em compras online. Só pela S2 nós vendemos mais de meio milhão. É um faturamento de... bloqueia o áudio para mim que eu... É um faturamento de mais de meio milhão de vendas de exame, né, passando pela nossa plataforma. E a gente tem aqui um ticket médio de quase R$170. Nós temos aí um desafio, que é, de fato, esse aumento do ticket médio, e a gente percebe que pela S2 é um canal de vendas aí que favorece muito, de verdade, o aumento desse ticket. Esse slide aqui é super bacana, eu adoro ele também, tá? No material de vocês, e a gente chama isso aqui de ancoragem de preço. Esse foi o nosso amigo Luiz que me ensinou, e é super bacana porque a gente mostra para o cliente, então a gente já falou aqui a gente já identificou a dor dele, a gente já contornou as objeções, a gente está trabalhando ali a conversão com esse laboratório, mostrando ali para ele dados de verdade que mostram que o movimento no digital está cada vez mais forte, que o paciente dele está lá e que ele precisa abraçar essa fatia de mercado, ou outra pessoa vai vir, ou outro laboratório vai abraçar, ou, né, o Fleury, o Pardini, a BIP, enfim, a galera vai pegar isso aí, gente. Não existem espaços vazios, sempre que existe alguém vai ocupar. E aí a gente traz isso aqui para mostrar para o nosso cliente que, de fato, a S2 é muito competitiva. O investimento com a S2 ele é muito competitivo. Porque aqui, se a gente for ver, para ele criar um site, só o site com e-commerce é mais de R$3.000. Se colocar na ponta do lápis, tudo que ele tem com a S2 é um investimento de quase R$8.000. E quando a gente coloca esses 8.000, 450, vai dar aí quase 94% de desconto e de redução de custos para esse laboratório, ter tudo isso que ele pagaria de forma isolada no mercado, aí investiria muito mais. Sem falar que aqui tem pelo menos uns 10 softwares diferentes, que se a operação já está sobrecarregada, imagine trazer mais tudo isso aqui para o time operacional tocar. Então, até nisso, a S2 pensa para o laboratório, não é só trazer novos pacientes, aumentar o faturamento dele no particular, mas deixar a operação saudável, né? Enxugar ali custos operacionais e até mesmo de jornada, de dia a dia, de rotina. Eu trabalhei muito no operacional, então a gente sabe que às vezes ter várias coisas para a gente fazer ao mesmo tempo, né? Isso acaba tirando o foco do que realmente importa. E com essas coisas a gente consegue até otimizar aí a operação dos nossos clientes. Legal. Então, como que a gente vai ajudar o laboratório nisso tudo? Então, existe agora um processo de vendas que vai ser conduzido por vocês, então a identificação da oportunidade, apresentação, negociação e a conversão também, e nós vamos apoiar vocês nessa etapa de apresentação e negociação. Para quê? Para que a gente consiga minimizar ali alguns pontos, principalmente técnicos, que possa ter algum entrave, alguma questão, né, um cliente mais estratégico, alguma coisa assim. Então, o CS continua apoiando vocês, né, durante esse processo, e assim que a conversão é realizada, aí sim a gente assume aqui, vai tomar conta de onboard, de farm, de todos os processos adicionais aí para garantir retenção e engajamento desse cliente a partir do momento da conversão. E aí a gente tem aqui as responsabilidades, gosto de trazer isso aqui para a gente deixar isso bem definido, ficar bem claro. Então, a responsabilidade do representante passa a ser a prospecção ativa, contato com os leads, a abertura de oportunidades, as apresentações comerciais, condução das negociações, todo o processo de fechamento
né, da negociação de venda, ativação do cliente, e aí são elegíveis para essa oferta aí todos clientes novos, ou seja, clientes que ainda não são S2, os laboratórios ativos são basic, né? Esses aqui têm um potencial gigantesco, pessoal. Vão nesses clientes. Eu olho, se eu puder dar uma dica aqui para vocês, vão nesses clientes, são clientes que já conhecem a S2, são clientes que já estão ativos conosco, são clientes que já enxergam de alguma forma potencial da S2, às vezes precisam ali só de um empurrãozinho. Então, esses clientes são, esse cluster de clientes é muito, muito estratégico. Clientes inativos, clientes cancelados, só não os clientes que já são premium, né? Mas aí a gente tem um potencial gigantesco para explorar a base. E nós, como S2, como CS, como marketing, definição de proposta, treinamento, isso que nós estamos fazendo aqui com vocês agora, os materiais de apoio, então, preciso de material de apresentação, preciso de flyer, preciso de um conteúdo aqui, um pitch, o que tá? A gente vai ajudar vocês, apoio nas apresentações, né? Então, apoio técnico do produto, esclarecimento dessas dúvidas operacionais, apoio nas contas mais estratégicas, então a gente vai ajudar vocês nisso tudo. E aí depois, onboarding, retenção, gestão de churn, gestão de metas, tudo isso a gente vai fazer um reporte para vocês, acompanharem como está a evolução. Então, esse apoio, esse back office, backstage, pode deixar conosco que a gente mantém tudo isso organizadinho para vocês. E como regras gerais, a gente trouxe aqui para orientar também, vocês conseguirem compreender como que vai funcionar bem esse processo, né? O CS, ele passa a atuar com vocês em caráter de apoio, e esse apoio também é temporário, então cada vez mais eu vou vir aqui de forma frequente, explicar, né? A gente vai repassar esse treinamento, vai repassar pitch, vai repassar produto, vai repassar objeção, vai repassar diagnóstico, o que vocês precisarem para que cada vez mais vocês se sintam confiantes e autônomos para tocar as negociações dessas sozinhos. Então, a gente vai fazer esse acompanhamento com vocês. Temos 3 apresentações aí disponíveis para cada um dos primeiros 30 dias para apoiar vocês. A gente vai participar aí, só avisar um pouquinho de antecedência para que a gente consiga se organizar também. Eu vou disponibilizar uma agenda para vocês, já constarem quais são os horários disponíveis do nosso time para realizar esse apoio. E durante todo o processo, vocês serão responsáveis pela condução e a nossa atuação vai ser exclusivamente para apoio, e aí todo o processo é conduzido por vocês. Criamos, isso já está disponível ali no grupo dos multiplicadores, está na descrição ali para vocês. Esse Linktree é uma árvore ali de links, né, que tem diversos materiais disponíveis para vocês, contato com o CS, né, a página para vocês registrarem a conversão. Então, fiz uma venda aqui, registra lá para a gente entender, contabilizar essa venda para você, bem certinho, porque outros canais de aquisição continuam ativos na S2. Então, a gente tem ali para identificar vocês como responsáveis pela conversão e ajudar vocês a pontuar as metas. E estamos desenvolvendo também um BI para esse acompanhamento, para que vocês olhem todo dia, o dia inteiro, quantas vezes vocês quiserem, conseguir acompanhar a evolução aí das metas de vocês. Vamos lá? Agora para bater um papo, conversar, tirar dúvidas. Esse é um momento muito importante, quis deixar aqui para a gente bater um papo, esclarecer as dúvidas de vocês. A partir de segunda-feira, isso já é realidade na vida de vocês, então é importante que qualquer dúvida que vocês tenham, a gente consiga comentar aqui agora. Não tenha medo da sua dúvida. Será que a minha dúvida é boba? Será que faz sentido essa dúvida? Porque às vezes pode ser a dúvida de um coleguinha, né? E aí a gente esclarece para todo mundo. Vamos lá? Não acredito que vocês não tenham dúvida. Eu não acredito. Sempre que isso acontece, 2 coisas passam pela minha cabeça. Ou que vocês entenderam tudo. Meu discurso está maravilhoso, refinadíssimo. Vocês entenderam tudinho. Ou pior, vocês entenderam absolutamente nada, então e não sabem nem por onde começar a perguntar.
me deixa um pouquinho nervosa que eu vou conversar para vocês. Mas vou me apoiar na primeira hipótese. E ninguém quer falar comigo hoje, gente, pelo amor de Deus. O Renato abriu o microfone ali, não sei se é interferência ou se a gente não está escutando, Renato. Mas não estamos ouvindo nada. Consegue me ouvir agora? Oba! Agora Agora sim. sim. Oi, tá ouvindo, né? Agora sim. Vamos lá, Catarina. Assim, o ano passado, o DB lançou uma campanha da S2, né, que era o cliente tinha a possibilidade de fazer o cadastro ali gratuito. Esse cadastro ele ainda está aberto ainda? Ele ainda vale? Ele está válido? Como que tá? Ou é só mesmo a venda mesmo? Maravilha. Então, o plano Basic, que é o plano sem custo da S2, ele continua ativo. Os laboratórios que estão nesse plano continuam desfrutando a S2 de forma gratuita. No entanto, a gente passa a olhar agora cada vez mais para a base premium, tá? O laboratório Basic, ele tem acesso ao e-commerce para vender os exames e o pagamento digital. Então, é a estrutura mais simples da simples dentro da nossa oferta. No entanto, para o laboratório crescer de forma exponencial, aproveitar de fato tudo que a S2 tem de melhor para oferecer, o mais recomendável é, de fato, o plano premium. Tá? Então, hoje a gente passa a fomentar cada vez mais as adesões do plano pago, mesmo porque também dentro do plano Basic o laboratório não tem o suporte necessário que ele precisa para fazer essa escala. Então, ele tem que cadastrar sozinho a tabela de preços, ele tem que cadastrar sozinho o e-commerce, ele tem que fazer sozinho as alavancagens de venda dele. Ele pode participar do programa de parcerias? Pode. E a gente até traz laboratórios Basic para dentro da parceria. No entanto, a gente vai oferecer primeiro, a gente já faz isso, né? A gente oferece primeiro os laboratórios premium. Então, o laboratório premium, ele sempre aparece primeiro nos resultados de buscas. Então, o paciente, ele sempre vai direcionar a compra para um laboratório premium e o basic tem ali a oportunidade, mas de forma mais reduzida. Então, cada vez mais a gente vem favorecendo a nossa base de clientes premium, embora sim a base basic ainda exista. No entanto, a gente não tem nenhuma previsão. Pode ser que no futuro a gente olhe para isso também, de não haver mais um plano gratuito, né, de todos os planos serem pagos, mas nesse momento a gente ainda tem o plano Basic, mas é uma estrutura muito mais simples, onde o laboratório precisa fazer sozinho todo o trabalho, né, de divulgação, de criação, enfim, uma estrutura aí mais simples também. E deixa eu perguntar aqui também, como é que está o programa de afiliados, né? Vocês têm aí uma lista de empresas que já estão procurando nesse programa de parcerias ali, de afiliados, que já estão procurando laboratórios por região para estar encaminhando, porque eu penso o seguinte, né? A gente, durante o ano passado, né, até com a questão de meta na campanha de vendas aqui do DB, pelo menos aqui na nossa regional, a gente estava ativando sempre um por mês, né? Cada representante. Uhum. Para fazer ali, vamos dizer, o mínimo, né, da meta que o DB impôs. E é claro que, assim, pelo menos eu aqui na minha carteira, eu fui buscar aqueles clientes que eu viam que poderiam e teriam interesse em futuramente mudar para um plano premium. Mas, assim, a pegada que faz o cliente, que convence o cliente a ter uma ferramenta que é grátis, ela ser grátis por ser grátis, ninguém quer. Então, vamos dizer assim, a cereja do bolo para convencer o cara a fechar o gratuito ano passado era dizer, ó, você vai participar de um programa de parcerias, você vai ter incremento de receita no seu laboratório. Agora, se eu volto lá, visita esse cara não recebeu uma indicação de nenhuma empresa, ninguém procurou ele. Como que eu vou convencer esse cara que ele tem que mudar para o programa que é pago? Exatamente, porque hoje a gente tem direcionado cada vez mais a demanda para o laboratório premium. Então é possível sim que você chegue no laboratório basic e ele fale, mas eu não recebi nenhuma indicação desses parceiros aqui. Então hoje a gente tem aqui 7, 6,
9 e aumentando, que a gente tem um parceiro bem grande de negociação aqui. Então é bem provável, sim, Renato, que o teu cliente fala assim, mas eu não recebi nenhum, porque dentro da região dele a gente dá preferência para o envio para os laboratórios premium. Então, é possível que tenha essas questões, sim. Mas existem laboratórios basic que ganham dinheiro com programas de parceria, sim. Tá? Por quê? Vai por 2 motivos, né? Quando a gente não tem um laboratório premium na região, e aí a gente acaba mandando para o laboratório basic, ou então, mesmo assim, o basic está perto do paciente, né? A gente mostra primeiro o premium, mas conforme ele vai rolando ali a tela, ele pode ver que o basic talvez esteja mais perto, e aí ele vai coletar lá no laboratório basic. Mas hoje, cada vez mais, a demanda está direcionada para os laboratórios premium. Por isso que a gente vem fomentando esse upsell, esse upgrade de base, porque cada vez mais o basic vai perder visibilidade. Ou ele faz as próprias iniciativas de forma sozinho, aí a divulgação dele, com tráfego, enfim, ou ele passa a compor a nossa base de clientes pagos, onde ele vai passar a aproveitar bem mais das nossas vantagens do que o basic. Obrigado. Mais alguém, pessoal? Quero falar, Caterine. Oi, Thiago! Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Eu vou falar quando eu era cliente, né? Você sabe disso, a gente seguiu uma longa trajetória. Eu não era premium, na verdade eu era basic, mas a gente fez muito dinheiro, viu? Na época não tinha ninguém, a gente foi pioneiro nisso, né? Hoje eu sou executivo aqui, sou vendedor junto com todo mundo. E na época a gente conseguiu dar uma alavancagem lá na SIM, né, no laboratório. O Kleber era meu executivo na época e ele me ofertou isso e a gente acabou desenvolvendo. E agora do lado de cá, eu percebo, inclusive, aquele contrato que a gente fechou ontem, essa semana, foi bem legal. Até um feedback. O proprietário do laboratório me ligou e falou: Nossa, Thiago, agora eu vou ficar rico, porque não vou trabalhar. Eu vou ficar em casa e a S2 vai trabalhar para mim. Então, a ótica do cliente está mudando. Ele está começando a ter essa percepção de valor, onde uma plataforma que faz o trabalho para ele não precisa investir e ele só vai pagar isso aí, uma fatia do exame, para ele é uma coisa que eu acho que tem valor agregado. Maravilha, exatamente isso. Obrigada pela sua contribuição, Thiago. Como eu comentei, então, às vezes, quando a gente não tem o laboratório premium na região, a gente continua atendendo o nosso parceiro, né, que também é um cliente nosso também, e a gente vai oferecer a demanda para o laboratório basic, né, mas cada vez mais a gente vai fortalecer o nosso relacionamento com os laboratórios premium e aumentar aí essas vantagens para ele, né? Para que ele justamente tenha o retorno do investimento, né? Para que ele justifique esse ROI positivo. Poxa, eu estou investindo aqui e, de fato, eles estão encaminhando os pacientes para mim. Pessoal, Eu de novo aqui. Pode falar, Renato. Então, por isso que eu vou falar aqui, se tivesse uma lista para a gente poder mostrar os atendimentos encaminhados pela linha de parcerias, tá? Porque assim, o e-commerce fantástico, tá? O que é a dor aqui? Eu vou falar por mim, não sei, de repente pode ser o mesmo pressentimento de outros representantes ao vender S2, tá? Os laboratórios, eles não têm braço e mão de obra para poder fazer um e-commerce. Ele acha, tá? Apesar da gente explicar que o e-commerce é ele que tem que fazer, ele que tem que criar o nicho dele, ele que tem que, né, a gente fornece toda a estrutura, dá o treinamento, a gente fornece mídia, a gente fornece texto, enfim, todo o suporte que ele precisar para ele impulsionar aquilo ali. Mas isso ele tem que fazer. Né? E muitas das vezes, né, mesmo sendo um laboratório que já tem uma equipe de marketing ou não, né, eles acabam não colocando tempo para poder colocar isso ali em prática. Então, o que eu vejo, né, se ele não tem tempo para isso, pelo menos ele vai ter incremento de receita através do programa de parcerias, né, que a gente chega ali falando que o cara vai poder atender mais de 10 mil vidas, né, que é o que a gente sempre está levando ali como vocês trazem para a gente. O ano passado teve um cliente meu apenas que recebeu, né, um check-in, vamos dizer assim, né, que veio de uma empresa
que tinha, acho que do programa de parcerias. Eu tinha até o print aqui, eu não sei, deve estar no meu celular em algum local aqui, que eu até usava isso até em outras abordagens. Falar, ó, aqui, ó, já teve cliente que está recebendo, esse é um voucher, ó, você vai começar a receber isso dessa forma. Só que não apareceu mais, né? Foi esse cliente só, uma vez só, no ano inteiro de 2025. Então, por isso que eu falo, se a gente mostra, né, a gente traz dados concretos, né, que esse programa de parcerias, ele funciona, e que isso é uma oportunidade de incremento de receita, que isso vem de maneira uniforme, vamos dizer assim, né, só por ele estar na S2, mas também incentivar ele a utilizar uma plataforma que é paga, que oferece muitos mais recursos. Eu acho que ter esses dados em mãos aqui para a gente, eu acho que ajudaria muito na conversão de venda nesse produto. Quer comentar, Nath? Quero contribuir aqui, Renato. Obrigado pelo comentário ali. Eu sou do marketing, né? Então é até bom para a gente entender o que vocês precisam de material. A gente pode gerar esses casos ali. A Caterine tem um contato mais próximo com vocês, ela recebe esses feedbacks. A gente pode alimentar vocês com algum desses materiais. Sobre afiliados, está ali na tela as empresas que já estão operando com a gente. Tem até algumas oportunidades que a gente precisa explorar melhor ali com a Seventech, na região de São Paulo. Enfim, a gente vai levar isso depois de forma mais individualizada. E tem outros que já estão operando. E tem outras empresas que a gente está em negociação, empresas de porte grande, só que está em negociação, tem NDA, a gente ainda não pode abrir os nomes. Essas que estão aqui no slide são as que já estão com o contrato fechado, equipe treinada, operando. E tem outras que a gente está no processo. Então, em paralelo, enquanto a gente está estabelecendo essa meta, fazendo esse acompanhamento com vocês, a gente está do lado de cá também para trazer esse volume de vendas para os laboratórios. Além disso, eu queria contribuir justamente com o que você falou. Eu entendo que tem laboratório que não vai ter a maturidade, realmente não consegue, às vezes, dar o foco, mas a gente pega aqui na prática muito laboratório que já tem esse esforço, já tem uma estrutura mínima de marketing, às vezes uma agência, enfim, tem um freelancer, alguma coisa assim, e a gente vê que tem laboratório que tem tráfego pago, faz a divulgação no Instagram, mas eles não direcionam o esforço para o digital. Manda converter na recepção, manda para o WhatsApp, isso pode ser otimizado. Então, às vezes, no esforço que ele já tem, a gente consegue direcionar para um canal que vai gerar menos trabalho operacional para eles. Óbvio, para isso precisa estar com o e-commerce bem configurado, com a tabela de preço, mas aí para isso tem o suporte ali que ajuda nesse cadastro inicial. Mas a gente pega muito laboratório que já tem anúncio, que tem uma estrutura mínima, já tem uma maturidade ali de investir um pouco, às vezes tem parceria com influenciador na cidade, só que não está direcionando para o digital, manda tudo lá na recepção e gera um trabalho muito maior, o atendimento não está disponível na hora, demora para responder, etc. Então teve uma época que a gente fomentou o programa de parceria, divulgou, e aí ficou uma mentalidade que era muito programa de parcerias. Óbvio, isso continua existindo, a gente continua no esforço, mas além disso tem as outras frentes do site da S2, o e-commerce próprio ali que ele pode divulgar através dos canais deles. Ponto bem bacana que a gente comentou aí, até mesmo no nosso encontro essa semana aí com todos os supervisores, gerentes, né, que vieram com uma ideia super bacana, era inclusive de casar o que vocês têm de produtos que vocês precisam também, outros produtos do DB, casar com a estratégia da S2, né, como eu comentei lá no começo. Isso aí é mais por região, existe uma região que favorece mais o exame de testagem, um teste de paternidade, ou check-up, vitaminas, um fitness, eu acredito que a gente comentou até na região do Líbane, ali no Rio de Janeiro, um check-up fitness. Então, trazer para o laboratório essas oportunidades que ele pode explorar no digital. Então, casar um pouco com os produtos outros produtos do DB que a gente precisa impulsionar, né, fazer vender também, com a estratégia da S2. Eu preciso aumentar o meu volume de vendas de testagem fetal aqui na minha região. Legal, a S2 ela tem uma campanha específica de tráfego pago, que o laboratório não paga por esse tráfego, né, a mais além da mensalidade, e ele pode aderir a S2 e a gente contribui com isso. Então, a gente aumenta o volume de testagens que o laboratório vai vender e através da S2. Então, a gente junta a fome com a vontade de comer. Então, por isso que eu trouxe esse conteúdo aqui para a gente pensar nessa venda de forma consultiva, de forma a encaixar dentro da realidade de cada laboratório. Também vocês que estão ali
na ponta da linha, que sabem o dia a dia, que sabem os desafios, que conhecem o dono do laboratório, tem esse relacionamento super próximo e tal, que é muito bacana. Eu sou gerente de relacionamento, então relacionamento para mim é ouro, é assim, é a base de tudo que a gente constrói aqui, então isso aqui é bem importante. E aí ele vai passar a olhar vocês também com um olhar diferente. Eu estive com a Rafaela no começo da semana, falando com um cliente, e a gente estava falando da S2, programa de parcerias e tudo mais, né? Existe um parceiro que tem uma demanda muito específica na região desse cliente, então a gente estava falando sobre isso com ele, e aí ele me questionou, tá, eu estou vendo que o laboratório ganha, o parceiro ganha, a S2 ganha, e o que o DB ganha com isso? Né? E ela falou, e o DB? O que o DB ganha com isso? E esse ponto aqui a gente trouxe para ela que o DB, cada vez mais, ele passa a se consolidar como um parceiro estratégico, ajudando o laboratório a aumentar o potencial de vendas dele, né? Então ele falou, nossa, que legal, que bacana, legal ver que o DB tem se posicionado dessa forma, não somente como um laboratório de apoio, mas preocupado de fato com o crescimento dos clientes, né? E como o DB não vende diretamente para os pacientes, ele precisa que os laboratórios conveniados eles prosperem, né? E a gente, quando traz essa abordagem dessa forma para o cliente, ele passa a enxergar o DB também de forma mais estratégica. Poxa, parou de mandar para outros apoios, onde ele negociava só preço de custo, começa a negociar mais com o DB, porque ele vê vantagem estratégica de negócio, de crescimento, né, envolvido aí nessa parceria e não somente exclusivamente para a análise dos exames. Bom? Maravilha? Mais uma contribuição, a gente está trabalhando muito próximo do marketing do DB, e além das campanhas que a gente faz da SC2, o DB também está fazendo campanhas com base na estratégia do DB mesmo, né? Então, a gente já começou semana passada uma campanha de sexagem, que também está direcionando para o paciente final para as páginas da S2, e aí vem nos próximos meses, se não me engano, em março, uma de alérgenos. Então, tem a estratégia das regionais ali se não me engano, era explorar mais os exames de vitaminas e de alérgenos. Então, a gente está fazendo um trabalho aqui em conjunto, que o DB também está impulsionando por lá e mandando o tráfego para S2. E as campanhas de tráfego pago são um benefício do laboratório premium. Acho que é isso. Mais alguma dúvida? É isso também. Pessoal, se vocês tiverem, nós vamos repetir esse encontro, tá? Cada vez mais frequente, teremos encontros aqui para falar sobre parceria, sobre gestões, sobre técnicas de venda, sobre objeções, enfim, a forma como que a gente pode conduzir melhor essas negociações, tá? Eu estou no grupo lá dos multiplicadores, sempre que vocês precisarem tirar uma dúvida, conversar, Caterina, eu tenho aqui um cliente, assim, como você me sugere, eu pensei em falar assim com ele e tal. Me procurem, tá? Fiquem bem à vontade, cada vez mais a gente vai estar aqui próximos. Meu objetivo aqui é fortalecer cada vez mais vocês, que vocês virem expert em S2, saibam mais de S2 que eu mesma, né? Esse é o meu propósito, meu objetivo aqui com vocês. Fiquem bem à vontade de me procurar, tá bom? E agradeço a participação de vocês, fico à disposição. Excelente tarde para todo mundo. Muito obrigada. Opa. Thiago, querido, uma dúvida. fala, Esse material vocês vão mandar para a gente depois? Vou pensar no seu caso. Eu também gostaria. Eu já até printei aqui, mas eu gostaria. Já tá na mão de vocês ali. Eu acabei de mandar um reforço no grupo, tá na descrição do grupo, e eu mandei também como mensagem e deixei fixada. Obrigado. Tá lá no grupo dos multiplicadores. Se alguém não tiver no grupo, avisa a gente ali. A gente pode mandar também, mas a gente deixou nesse link e fica fácil para vocês pegarem sempre que precisar. Postarem sempre que precisarem, tá? E qualquer material extra, adicional, a gente pode criar também, disponibilizar para vocês. Se vocês tiverem case de laboratório, depoimento, enfim, vão mandando para a gente que a gente formula esse material para compartilhar com todo mundo. É bem interessante a gente ter esse contato ali. Aí vocês podem mandar para a Caterine, que o marketing organiza tudo e disponibiliza para vocês. Tá bom? Fechou? Meus queridos, muito obrigado. Agradeço a participação de vocês. Fico à disposição, tá bom? De todos vocês. E a gente se vê no nosso próximo encontro, então.
Obrigada. Valeu, galera. Até Até mais. logo. Tchau, tchau. Até.